Olá, boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. Os vereadores se reuniram virtualmente em reunião do Colégio de Líderes e oficializaram a proposta de um projeto de lei coletivo que visa transferir 38 milhões de reais do Fundo de Despesas Especiais da Câmara para a Prefeitura. A proposta prevê que o recurso seja destinado às secretarias de saúde e de assistência social. A primeira votação do projeto está prevista para a tarde de hoje e a segunda deve acontecer na sexta-feira. Os vereadores também usaram a tribuna livre no plenário 1º de maio, com participações virtuais conduzidas pelo presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, do PSDB, de forma presencial, para tratar das várias frentes de combate à crise causada pela pandemia. O vereador Cláudio Fonseca foi o primeiro a falar e reforçou que, apesar do projeto de lei em votação esta semana abranger duas grandes áreas, saúde e assistência social, que gostaria de sugerir que uma parte da destinação fosse encaminhada ao Hospital do Servidor Público. Eu gostaria que parte desses 38 milhões, pelo menos 5 milhões, fosse para socorro emergencial do Hospital do Servidor Público, que não tem EPI, que não tem equipamentos, que não tem testes. O bem-estar dos servidores foi tema da preocupação do vereador Celso Janazzi. Que se dê um auxílio para a família das pessoas, dos servidores que estão perdendo suas vidas aí no combate ao coronavírus. Mas eu vou mais adiante. A gente não quer que eles percam as suas vidas. A gente quer que ele tenha um recurso antes para se proteger. A gente não quer perder nenhum dos servidores. Vários vereadores comentaram a necessidade de equipamentos de proteção individual. Nós devemos priorizar principalmente a compra de EPIs. Eu não tenho dúvida que essa seria uma solução, um destino bastante interessante. Nós temos que fazer uma lei que a máscara ela tem que ser algo obrigatório, como se fosse vestir de roupa. Eu troco de roupa, eu troco de máscara. Eu vou sair na rua, eu tenho que ir de máscara. Esse é um apelo que eu faço a toda a população da cidade de São Paulo. O vereador José Polici Neto está empenhado em indicar alguns hospitais na cidade para que possam colaborar no atendimento às vítimas do coronavírus. A gente pode ter um papel preponderante na articulação de uma rede de hospitais de pequeno porte e a Câmara pode sim, de fato, no diálogo que realiza com o empreendedorismo da cidade, conseguir chegar de maneira rápida àqueles que precisam para a manutenção do emprego na cidade. A questão econômica tem sido um dos grandes desafios e os vereadores estão preocupados com o setor. Se a gente tivesse uma ação concreta para apoio ao empreendedor e a manutenção dos empregos. Tem os que estão empregados que nesse momento não estão podendo trabalhar e os pequenos e microempresários que têm dificuldade porque são aqueles que trabalham para ganhar hoje e para comer amanhã. Bem diferente das grandes empresas, dos grandes grupos, né? E é preciso que se realmente pense neles. Talvez não isentar de dívidas, que nós sabemos que cada vez que você isenta de pagamento de dívidas, você tira recursos da prefeitura, mas de prorrogar dívidas, para lá na frente negociar e que eles possam pagar, mas após essa crise. Quero aqui também externar aos nobres vereadores, Vossa Excelência me confiou uma tarefa de organizar 2 projetos de lei das contribuições dos diversos vereadores, 3 assuntos importantíssimos: a saúde, a assistência social e a questão econômica, né, que é a manutenção do emprego e da renda dos nossos munícipes. E com certeza vai atender a população que mais precisa na cidade de São Paulo e socorrer principalmente aquele micro, pequeno e médio empreendedor. A Prefeitura de São Paulo faz parceria com a sociedade civil organizada para lançar o programa Cidade Solidária. O objetivo é criar uma rede de solidariedade para ajudar as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, coletando e doando cestas de alimentação, higiene e limpeza. O programa Cidade Solidária é resultado da união da Prefeitura e de várias entidades que atuam na assistência social. A ideia é mobilizar voluntários, dispondo de 8 pontos de coleta para receber doações de cestas de alimentação, higiene e limpeza, para destiná-las a comunidades e famílias necessitadas. Para uma melhor distribuição dos kits, evitando que uma localidade seja mais privilegiada que outra,
Os mapeamentos de ONGs e o mapeamento interativo do GeoSampa serão utilizados. A gente deseja que a sociedade sinta parte desse programa, que ele possa convergir ações. Diversas ações estão acontecendo e a gente quer potencializá-las, não quer tirar a autonomia dessas ações, a gente quer agregar. Tem muita gente juntando alimento, não sabe para onde mandar, como já foi dito aqui, aí acaba mandando tudo para um lugar só, para aqueles que são mais conhecidos. Enfim, então esse programa, com a nossa ajuda da sociedade civil, vai saber fazer uma distribuição equilibrada. A prioridade da ação, que vai acontecer entre abril e julho, é atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade, enquadradas no grupo prioritário do Programa Saúde da Família. É uma ação coletiva, um esforço que vai muito além de uma só secretaria, várias secretarias envolvidas para poder colocar esse programa de pé, e muito mais do que uma ação pública, uma ação em parceria com a sociedade na cidade de São Paulo, com várias ONGs, com várias entidades que já faziam esse trabalho e que agora, trabalhando conjuntamente com a Prefeitura de São Paulo, a gente vai poder atingir um número muito maior de pessoas e vamos fazer esse trabalho para tentar não ter nenhuma coincidência de trabalho e a gente atender a todas as comunidades carentes da cidade de São Paulo. Participam do programa entidades como a Cruz Vermelha, União dos Movimentos de Cortiço e Terra de Todos, com o suporte das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Desenvolvimento Urbano, entre outras. Nós temos também montado hoje um espaço de 2.100 metros quadrados, que vai ser feita a linha de montagem de até 20 mil kits por dia, kits de higiene, limpeza, alimentação, o que for necessário, o que a Prefeitura precisar, a gente está montando. Quem quiser doar pode ver os itens que devem ter nas cestas e os pontos de coleta no site spcidadesolidaria.org ou pelo 156 da Prefeitura. As doações também poderão ser feitas por transferência ou depósito na conta bancária aberta para o programa e que também está no site. E o repórter Lélio Ramos tem as informações atualizadas sobre a situação do coronavírus. Os dados foram divulgados pelas Secretarias de Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Vamos aos números. O estado de São Paulo tem 5.682 casos confirmados de Covid-19. Do total, já morreram 371 pessoas. Desde ontem foram confirmados 67 óbitos, quase 3 por hora. 20% das cidades do estado tem pelo menos uma pessoa diagnosticada. A maioria, claro, aqui na capital. São 4.258 pessoas infectadas e 296 mortes. O Brasil tem no total 13.717 casos. E o governo do estado vai montar mais um hospital de campanha aqui na capital, será no Complexo Esportivo do Ibirapuera. Essas obras já estão em andamento, serão mais de 260 leitos, além de sala de descompressão, consultórios médicos e sala de tomografia. O hospital terá mais de 7.000 metros quadrados e vai ocupar o gramado e parte da pista de atletismo do complexo. Para a implantação e administração do hospital de campanha, a Secretaria do Estado vai firmar convênio com uma organização social de saúde. O total de recursos para a construção e desmobilização do local é de 12 milhões de reais. Esse vai ser o terceiro hospital de campanha aqui na capital paulista. Os outros dois, do AMB e do Pacaembu, são de responsabilidade da Prefeitura. O do Pacaembu já recebe pacientes. Até às 5h30 da tarde de ontem, quando houve essa atualização, a unidade tinha 22 leitos ocupados e a previsão de receber outros 10 pacientes. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Lélio. Já são mais de 1.400.000 casos do novo coronavírus no mundo e mais de 83 mil mortes. No Canadá são mais de 17 mil casos e 381 mortes. Nós estamos em contato com a jornalista Camila Dayan, que mora em Toronto, no Canadá, e nos conta como está sendo o dia a dia por lá. A Covid-19 por aqui, ela é tão séria quanto em qualquer outro lugar do mundo nesse momento. A gente vive o lockdown, que é o isolamento social, há pelo menos 3 semanas. A pandemia começou aqui em março, no começo de março, apesar dos primeiros casos terem sido em meados de fevereiro. O governo tem feito uma campanha
muito incisiva, pedindo para todo mundo ficar em casa, e eu acho que isso tem sido respeitado em sua maioria. Só pode sair quem faz parte, quem é considerado dentro desse grupo de serviços essenciais, que é a linha de frente, que é a área da saúde, supermercados, enfim, quitandas, esse tipo de serviço. Eu tenho trabalhado de casa, por exemplo, e só tenho ido ao mercado. Eu só saio para ir ao mercado, eu não faço mais nada fora de casa. E das vezes que eu fui ao mercado, que foram 2 vezes nessas 3 semanas, eu observei que há muitas sinalizações no chão para as pessoas manterem esse distanciamento social enquanto você espera uma pessoa e outra passar pelo corredor ou mesmo na fila. Então, nesse sentido, as pessoas estão tomando bastante cuidado e estão usando máscaras também. Outra medida que eu achei muito importante que o governo teve foi de pagar $2.000 para todo mundo que perdeu o seu emprego, a sua renda, mesmo que tinham trabalhos informais, ou quem perdeu parte da renda por algum motivo, porque tem gente que não perdeu o emprego, mas ganha metade do salário. E com metade do salário, ninguém vive. Então, sobrevive, né? Então, o governo tem dado essa ajuda de $2.000, que é o salário mínimo aqui no Canadá. Então, está sendo muito benéfico isso para todo mundo que foi prejudicado por conta do coronavírus. Uma outra coisa que eles anunciaram, que está sendo muito difícil para a gente, porque a gente passa pelo menos 6 meses do ano dentro dos lugares, né? Dentro de casa, dentro de outros lugares, por mais que tenha movimentação, por conta do inverno, que é muito rigoroso aqui no Canadá. E a gente começou com a primavera recentemente, temperaturas super agradáveis lá fora, e eles decretaram que até dia 30 de junho todos os eventos na cidade foram cancelados. Inclusive a Parada Gay, que tem uma movimentação muito grande de pessoas e inclusive a movimentação na economia, porque é um evento gigantesco que acontece aqui na cidade. E então isso foi cancelado e a gente já sabe que pelo menos até final de julho a gente não vai poder ocupar as ruas normalmente como a gente fazia antes do coronavírus. Em tempos de isolamento social, os condomínios têm um importante papel na prevenção do coronavírus. A repórter Elis Marina tem informações de como isso está funcionando na prática. Nós estamos aqui bem na entrada de um edifício residencial, onde algumas medidas foram tomadas com relação ao isolamento. Eu vou conversar agora com a síndica do prédio, a Nívia. Obrigada, Nívia, por participar. Prazer imenso em conversar com você agora. Me conte um pouquinho, quais foram as primeiras atitudes tomadas com relação a essa restrição? Olha, a primeira atitude que eu tive foi ligar para a administradora, porque ela mesma segue normas da ABIC, que é a Associação das Administradoras de Bens Imóveis de Condomínios de São Paulo, e eles dão uma série de orientações do que é obrigatório e do que o síndico pode ter a liberdade de fazer, logicamente sem exagero, né, seguindo mais ou menos as orientações deles. Então a minha primeira orientação que eu tive foi fechar todas as áreas comuns, que é parquinho, brinquedoteca, playground, quadra, churrasqueira, salão de festa, salão de ginástica, então fechar tudo isso. E a orientação sobre os elevadores, onde eles me recomendaram poucas pessoas usarem. E aí que entrou a minha liberdade de colocar apenas uma pessoa por elevador. E realmente nos elevadores há também cartazes afixados, né, mostrando como as pessoas podem fazer para se prevenir. Essa também foi uma preocupação, inclusive também de orientação com os funcionários, né? Eu tive o cuidado de procurar o comércio local aqui, e fixei no cartaz onde as pessoas podem fazer o pedido e entregar na porta, evitando assim que as pessoas peguem o carro ou tenham que se locomover. Então, fora isso, as orientações sobre elevadores, sobre higiene, a que horas os funcionários estão limpando. O que você está orientando nesse sentido? Olha, eu acho os funcionários a prioridade no prédio, porque eles que tomam conta e eles que estão em contato direto com o lixo da gente e com as áreas de limpeza. Então, minha preocupação, em primeiro lugar, são eles. Até porque eles não têm muito acesso a álcool gel, eles saem, pegam transporte público, então tudo isso é uma preocupação. Eu coloquei para eles equipamento, então máscara, botas, luvas para fazerem toda a higienização.
Mudei o horário deles para eles não estarem todos os dias pegando condução. Então, hoje eles fazem escala de 12 por 36. A gente colocou nos subsolos e no térreo um filtro de álcool gel para as pessoas se higienizarem antes de entrar. Mas existe a recomendação, mesmo dentro do elevador, para você pode usar um papel descartável, né? Você puxa a maçaneta com um papel descartável, aperta o botão e depois, na hora de saída, você pode empurrar com o cotovelo ou com a perna. Como é que os moradores estão lidando com essa questão, especialmente do ponto de vista de solidariedade? Você viu alguma coisa nesse sentido? Ah, sim. Muitos moradores se dispuseram a ajudar, a fazer compras para aqueles que têm alto risco, né, para não saírem de suas casas. Médicos colocando aviso que estão à disposição para esclarecerem dúvidas. Então, essa parte é muito humana e muito bacana nesse momento. Tá ótimo. Muito obrigada, Nívia, pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. É isso. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue combater de forma bastante eficaz o coronavírus. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Elis. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, busca garantir que os convênios médicos assegurem aos associados os tratamentos de saúde neste período de pandemia. O repórter Emanuel Belmiro conversou com uma especialista do IDEC que tirou dúvidas sobre o assunto. A coordenadora de saúde do IDEC, também especialista em saúde, doutora Ana Carolina Navarrete, vai trazer mais detalhes sobre esse assunto em conversa aqui conosco. Doutora Ana, para começar, os planos de saúde, eles podem se recusar a atender um suspeito de Covid-19, coronavírus? Não, os planos de saúde não podem negar nem casos suspeitos, nem casos confirmados de Covid. Isso porque a ANS determinou que os exames de diagnóstico devem ser cobertos pelos planos e não existe hoje um tratamento específico para a Covid-19 ainda. Então, o tratamento normal é para síndrome gripal e esse tratamento está previsto na lista obrigatória que todo plano deve oferecer para os seus consumidores. E caso eles evitem de atender essa pessoa, o que é que o usuário pode fazer? O consumidor deve fazer uma reclamação no site da ANS ou pelo 0800 da agência. Também pode procurar o PROCON do seu estado ou município. É importante que essa negativa de cobertura seja levada até as autoridades. Nesse momento, não é o momento para você restringir o acesso, pelo contrário. Quanto mais cedo receber a pessoa e tratar, maiores as chances dela se recuperar e menos sobrecarga dentro do sistema. Os demais tipos de atendimento, cirurgias, internações, tudo isso está garantido? Sim, a ANS ela soltou um pacote de medidas para enfrentamento da Covid, né? E elas foram anunciadas pelo Ministério da Saúde. Isso vai envolver uma maior liberdade da operadora de plano de saúde poder usar recursos de um fundo que é criado com o dinheiro dos consumidores, das mensalidades, né, para casos de falência. A ideia é você possibilitar que a operadora possa usar esses recursos para ampliar leito e comprar equipamento. Se isso vai acontecer, então isso tem que ser revertido 100% para que o consumidor seja atendido. Não só no caso da Covid-19, mas também os outros atendimentos emergentes. A linha que a agência está dando é que alguns atendimentos que não são urgentes podem ser adiados. Pode ser adiado indefinidamente? Não. Tem que existir uma data e é o prazo máximo previsto na resolução da agência para casos que são importantes, como tratamento de câncer, lesão, fisioterapia, em que a interrupção ou a demora pode gerar o agravamento do consumidor. Para casos que não são tão relevantes, não implicam piora do paciente, no caso da demora, o prazo máximo é de até o dobro do que está previsto na resolução da ANS, podendo chegar até 28 dias. A coordenadora de saúde do IDEC também deixou claro que, nesse momento de pandemia, os associados que estão inadimplentes também possuem os mesmos direitos daqueles que estão em dia com os planos de saúde. Quando o consumidor ele tem um plano de saúde individual, a lei de plano de saúde prevê que ele pode ficar inadimplente por até 60 dias consecutivos ou não ao longo de um ano, desde que ele seja notificado até o 50º dia. O que o IDEC está pedindo é que esse prazo seja estendido não só para os planos individuais, mas também para os planos coletivos e que esse prazo seja alargado, considerando que ainda não existe uma previsão de quanto tempo essa crise sanitária vai durar. Doutor, eu queria só que você fizesse um serviço agora, informando os telefones do IDEC aqui de São Paulo, ou o site onde as pessoas possam tirar dúvidas a respeito desse assunto. Claro, o IDEC disponibilizou no seu site www.idec.org.br
várias informações sobre como prevenir, como reclamar problemas de consumo. Além disso, a gente faz atendimento específico para os associados por telefone, mas também dá orientações gerais para consumidores que não sejam associados, pelo 3874-2150. Ok, doutora, muito obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.